Oi pessoal, aqui é a Alana do BA Literatura e no vídeo de hoje eu quero comentar com vocês sobre uma das últimas leituras que eu fiz, que foi de um romance muito gostosinho, de uma autora extremamente favoritada, que era assim o que eu tava precisando para me conectar de novo com os livros e para sentir assim um prazer genuíno pela leitura, que é Checkmate da Allen Hazelwood. Esse livro aqui não é lançamento, já é antiguinho, mas eu não tinha lido ainda e ele estava aqui na estante meio de bobeira e não sei por que eu achei que não seria tão legal quanto os outros e acabei demorando mais para ler. E acabou que foi uma coisa boa, porque eu acho que eu li no momento ideal, assim. A capa é bem bonitinha, bem rosinha, assim, bem temática, igual os outros livros da autora. E aí que no domingo eu tava ali pensando, nossa, tem tanta coisa para ler, de tantos projetos, de tantos desafios que eu me propus a fazer esse ano, que eu quero fazer com afinco, né? Que eu quero realmente cumprir o que eu falei que eu ia ler. Não porque eu falei aqui, mas porque eu quero mesmo ler esses livros. E acaba que fica um pouquinho ali engessado do que eu tô lendo. Não fica aquela coisa assim, ai, vou olhar pra estante e pegar o que eu quero, porque eu já tenho compromisso com essas leituras. E eu tava um pouco de saco cheio, né, no domingo, pensando nisso, né? Ah, eu tenho que ler tal livro, eu tenho que ler o outro. Aí tá chegando o prazo, tá chegando o final do mês e eu ainda não terminei esse, eu não terminei aquele. Vai ter vídeo do clube que eu participo. E aí eu resolvi chutar o balde e escolher um livro que eu quisesse ler. E eu pensei que talvez Ali Hazelwood podia resolver o meu problema de me conectar ali de novo com essa sensação de que eu leio o que eu gosto, eu leio porque eu quero, e que aquele livro que você começa e você não consegue largar. Eu fui trabalhar pensando nele, lendo nos momentos que eu não estava trabalhando. E aí eu voltei para casa e eu fiquei, não, eu preciso ler esse livro até o final. E aí eu terminei ele de madrugada. Mas foi uma experiência assim de leitura muito gostosa. E aí eu fui lendo e fui me apegando aos personagens e fui gostando da história, do desenvolvimento, de tudo que a autora trouxe. Então, eu quis trazer aqui para vocês quais foram as minhas opiniões, né? Qual foi a minha experiência lendo Checkmate, que é esse romance da Alison Hazelwood um pouquinho diferente. Aqui a gente tem uma protagonista muito engraçadinha. Ela tem, acho que 18 anos, então ela tá acabando de se formar no ensino médio, ela chama Mallory. E a gente já consegue perceber ali no começo da história que ela não é uma garota comum, ela não é igual às outras, mas porque ela tem um talento. Ela é uma uma jogadora de xadrez muito boa. A gente sabe ali no começo da história que ela jogava xadrez quando ela era mais nova, que ela era boa, que ela poderia ter tido ali um futuro, olha eu tremendo a câmera, um futuro promissor na carreira do xadrez. Mas alguma coisa aconteceu que já faz um tempo que a Mallory não joga. Ela é muito nova e faz bastante tempo que ela não joga, então a gente fica pensando, né, o que pode ter acontecido para a Mallory ter abandonado o xadrez. E além dela não jogar xadrez, ela tá ali com responsabilidades um pouco acima da idade dela. Ela tem a mãe, que tem uma doença, eu não lembro agora exatamente o que que é, mas a mãe dela, ela tá muito debilitada por conta dessa doença. Ela tem duas irmãs mais novas, que daí é o ponto que eu acho que a autora pecou um pouco. As meninas, eu acho elas muito infantis. É a Sabrina e a Darcy. Elas têm 16 e 14. Não, acho que 14 e 12, um negócio assim. Mas, assim, as atitudes e as falas, pra mim, poderia ser 8 e 10. Então, eu achei as meninas um pouco infantilizadas demais pra essa idade, já tão, assim, adolescente. Mas, tudo bem. A gente vai acompanhando o livro e vai entendendo um pouco mais da dinâmica da família. E o pai não aparece nesse começo de livro, a gente não entende muito bem o que aconteceu com ele, mas tem ali um grande tabu em volta do assunto pai, porque elas nunca falam sobre ele. Mas a gente percebe que alguma coisa aconteceu
e que talvez ele seja ocupado pela Mallory ter abandonado o xadrez. Então a gente fica ali mais ou menos que vagando nesse começo da história, entre a Mallory tendo que não ir à faculdade, porque ela precisa de um emprego, de uma coisa mais estável, para poder ajudar em casa, ajudar nas contas de casa, nos remédios que a mãe dela precisa tomar, e ali a cuidar das irmãs, porque a mãe dela tá sempre muito debilitada. E aí ela que assume essa responsabilidade e ela frisa em alguns pontos que a culpa de tudo isso é dela mesmo e é ela quem tem que fazer isso. E aí a gente não entende o que que ela fez para ela ser culpada, né? Por que que ela não pode jogar xadrez mais? Por que que ela precisa cuidar de tudo? O que que aconteceu que a culpa é dela? E é isso a gente vai entendendo ao longo do livro. E aí que a Mallory acaba jogando xadrez de novo. Logo no começo, ela precisa ajudar uma amiga que ali se inscreveu num torneio beneficente e essa a melhor amiga dela, né? Ela ainda joga xadrez e eles têm um grupo e tá faltando uma pessoa. E a melhor amiga da Mallory é a Easton. E ela consegue convencer ela a ir. E chegando lá, minha filha, ela não só joga xadrez, como ela derrota o maior jogador do mundo atual ali. Também é um cara jovem. E ele detém ali o título de melhor jogador do mundo. E ela simplesmente derrota ele em uma partida. E é a partir daí que as coisas começam a acontecer de verdade no livro, porque todo mundo quer saber quem é essa menina que conseguiu derrotar o grande Nolan Sauer, que é aí o maior enxadrista do mundo. E ele também é jovem, é um rapaz assim um pouco mais velho que a Mallory, eu não lembro quantos anos ele tem, mas não é muita coisa mais ali do que a Mallory, ele também é bem jovem. E ele é esse talento extremamente gigante, faz anos que ele detém o título de melhor do mundo. Ele é conhecido ali até por ser uma pessoa séria, bem fechada, que não gosta de perder de jeito nenhum. Então tem até ali alguns bafafás em volta ali de algumas partidas que aconteceram algumas coisas. E as pessoas querem saber quem é a Mallory e o Nolan fica extremamente, não sei, acontece uma coisa ali que ele não entende o que aconteceu e ela fica na cabeça dele e ele quer voltar a ver essa, essa jogadora, voltar a ver a Mallory e entender como que ela ganhou dele ali. Não sei, ele fica muito impactado com ela, isso é muito legal, porque ela também fica ali impactada com tudo que aconteceu, mas ela tá muito determinada a não jogar xadrez mais. E é aí que a gente começa a entender melhor esses personagens, a história vai se desenvolvendo e é muito, muito legal. A Mallory, ela é uma personagem, assim, diferente das outras meninas da Ali Hazelwood. Ela não tá na mesma faixa etária do que as outras personagens que a autora trouxe. Ela não tá dentro do mundo das ciências, mas ao mesmo tempo, a autora também traz para esse livro o que ela vem falando nos outros, que é sobre como a mulher é tratada em ambientes extremamente masculinos. Nos outros livros da autora, ela traz isso na forma do ambiente acadêmico, dos estudos, né, das cientistas, e aqui ela traz um ambiente que também é masculino, que é o mundo do jogo de xadrez. E dentro desse livro, a autora explica muito sobre torneios, campeonatos, como que os jogadores eles são divididos, como que é feito ali os rankings. Ela explica isso muito bem. E mesmo tendo muitos termos técnicos do xadrez, a gente gosta, porque é interessante. Ela amarra isso no meio da história de uma forma com que a gente tá lendo aquilo e não é maçante. Eles estudam muito, a gente acaba até entendendo como que é a vida do enxadrista profissional, como que funciona. Tinha um monte de coisas que a autora trouxe que eu nunca tinha pensado, nunca tinha pesquisado nada sobre, e eu achei muito legal, de um enriquecimento, assim, na leitura, pra gente ter uma noção um pouco de como que é esse mundo diferenciado, que é o mundo do xadrez. Eu gostei muito, e eu gostei das reflexões que a autora trouxe
sobre como que as mulheres são tratadas dentro desse mundo em que a maior parte dos jogadores são homens, a maior parte dos títulos são dos homens, e aí como que as mulheres conseguem sobreviver. E a Mallory, além de ser uma mulher, é uma jovenzinha, né? Ela tem ali seus 18 anos, ela é muito nova. E algumas competições que ela participa, você vê falando sobre quem era ali o oponente dela, e era tipo um homem de 34 anos que joga xadrez há trocentos milhões de anos. E a autora também traz algumas coisas sobre como que o talento natural de algumas pessoas é muito, assim, natural mesmo. Então, ela ficou muitos anos sem jogar, mas ela não perdeu a essência, ela não perdeu o seu talento, ela só precisava ser ali lapidada. Porque o que eu acho muito interessante é que a autora não se apega a isso, sabe? Que ela é um prodígio, que ela tem esse talento. A autora traz que é necessário essa lapidação, é necessário estudo. Para a gente alcançar a excelência em uma coisa, precisa de dedicação. E eu achei que foi um ponto interessante ela não jogar a Mallory como a incrível que sabe tudo. Não, ela mostra que realmente ela precisa de um direcionamento, ela precisa de ensino, de estudar. E eu achei isso muito legal. Aí, a minha única. Esse foi um livro 4 estrelas, e a minha única ali um questionamentozinho é que eu achei que a autora deixou alguns pontos soltos, algumas coisas pra mim não conectou. Então, tem uma personagem que tinha ali parecia ter uma confusãozinha com o próprio Sauer ali, o nosso mocinho do livro, e não foi explorado, não foi explicado. Os personagens secundários também, eles não têm um papel muito importante, ao mesmo tempo tem, mas ao mesmo tempo não tem. Então eu achei que poderia ter desenvolvido um pouquinho melhor essas questões para que a experiência do livro fosse 5 estrelas. Mas mesmo assim, foi uma leitura extremamente gostosa. Ela é muito acelerada por conta do jogo, assim, né? Você quer saber quem vai ganhar, o que que vai acontecer, e a gente fica, assim, um pouco ansioso demais. Mas, ao mesmo tempo, a hora que o livro acaba, a gente fica com aquela sensação de que, nossa, mas já acabou? Eu queria um pouquinho mais. E aí a autora traz ali alguns comentários super interessantes no final do livro sobre como foi essa pesquisa, né, pra entrar ali no mundo do xadrez. Eu achei muito legal. E, mais uma vez, né, Ali Hazelwood não tem como não ser uma boa leitura. Eu me identifico muito com essa autora, assim, o modo como ela escreve. Pra mim é muito gostoso. E aí, não sei como que tá a ordem de vídeos aqui do canal, mas eu mostrei pra vocês os últimos livros que eu comprei e eu tava comentando sobre a Ilíada. Então, aqui a gente tem um canal, uma leitora muito eclética, porque ao mesmo tempo que eu tô fazendo a leitura de A Ilíada, eu continuo lendo os meus romances queridinhos e gostosinhos, e eu acho que esse equilíbrio é importante pra mim, pra eu me sentir bem e pra que ao mesmo tempo que eu leio coisas que edificam e que me deixam culturalmente mais inteligentes, eu gosto também de ler o que deixa o coração quentinho. Então esse foi aí o meu último romance lido, muito gostoso. E eu acabo de reparar que esse foi o primeiro romance farofinha do mês, do ano, e foi assim, um começo de pé direito. Se vocês gostam de Ali Hazelwood, comentem aqui qual que é o favorito de vocês, se vocês já leram Checkmate. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo com quem também gosta de literatura. E eu espero vocês no próximo vídeo, pessoal.